Olá, sou Beto Chaves. Primeiro quero lhe parabenizar. Esse é nosso quarto vídeo. Se você está até aqui, é porque realmente você é uma pessoa de sucesso, você faz a diferença e tem foco, que é o tema de hoje. Você está focado nesse treinamento, focado em mudar realmente a sua vida. E foco é algo muito importante na vida de um empreendedor, de alguém que quer fazer sucesso, independente da área, alguém que quer passar no concurso público, alguém que monta seu próprio negócio, alguém que trabalha e quer crescer, quer ter um crescimento nessa empresa. E eu já cheguei a fazer bastante sucesso com a empresa que eu tive de tecnologia. Eu trabalhei desenvolvendo sites por aproximadamente 15 anos da minha vida. E a empresa cresceu muito, e um dos fatores que fez a empresa crescer foi que eu foquei na empresa. Na verdade, eu entrei na área digital há muito tempo atrás, em 99, quando eu lancei um portal de notícia. Foi o primeiro portal de notícia da minha cidade, João Pessoa. Na verdade, foi o primeiro portal de notícia e entretenimento da Paraíba. Isso era em 99, o nome do site era Guia Jampa. Para vocês terem ideia, em 99 ainda não tinha Globo.com, não tinha IG, não tinha R7, esses portais a nível nacional já tinha o UOL, mas não tinha a maioria desses portais, e era algo completamente inovador, e automaticamente eu fiquei conhecido na cidade. E o site começou a fazer bastante sucesso, só não conseguia ganhar dinheiro com o site, por ser algo novo. E eu comecei a correr atrás muito de vender propaganda. A gente usava na época muito banners, aqueles bannerzinhos. Isso na época ainda era GIF animado, a gente não tinha essas tecnologias que temos hoje. E um dia eu saí para vender uma propaganda e a cliente disse que tinha interesse em anunciar, mas não tinha uma página. Até engraçado que na época a gente chamava homepage. E não tem uma homepage. Você conhece alguém que faz? E aí eu estava precisando de dinheiro e disse, eu também trabalho desenvolvendo. E aí eu fiz meu primeiro site, meu primeiro cliente. E aí eu comecei ali apareceu uma nova oportunidade. E eu comecei a fazer mais sites. E eu não estava conseguindo fazer as duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Nem estava conseguindo fazer os sites bem feitos, nem um portal que puxava muito meu tempo. E aí eu tive que optar entre a empresa de site e o portal. Por quê? Porque eu precisava ter foco, eu precisava fazer algo muito bom para poder me destacar. E aí eu optei pela empresa de sites, comecei a desenvolver vários sites na cidade, e a empresa começou a crescer, foi crescendo muito, e chegou um momento na minha vida que a empresa estava muito bem, uma saúde financeira muito boa, estava muito bem. E aí eu comecei a me envolver com política, eu fui pré-candidato a vereador em João Pessoa, eu tinha uma banda de forró, eu fazia excursões, e eu comecei a fazer várias atividades ao mesmo tempo, e automaticamente eu perdi o meu foco. Minha principal fonte de renda era a minha empresa de desenvolvimento de sites, eu cheguei a ter quase 20 colaboradores, e eu não estava mais dentro da empresa, eu não estava atendendo mais os clientes, e eu perdi meu foco. Comecei a fazer várias atividades ao mesmo tempo e as coisas começaram a desandar. Essa é uma história que eu vou contar mais na frente para vocês. Então a empresa começou a cair muito. Por quê? Porque eu perdi o foco. Se você quer ter sucesso em qualquer coisa que você vai fazer, você precisa muito ter foco. Se você quer ter uma performance diferenciada no seu dia, ter resultados incríveis, você precisa ter foco de como fazer suas atividades, suas tarefas bem feito. E muitas vezes a gente está perdendo muito o nosso foco. E a gente perde o nosso foco por vários fatores. E quando a gente fala de... Eu estudei muito sobre foco por um período, e quando se fala de foco, muitas vezes as pessoas falam, acorde mais cedo, que vai lhe ajudar a você ter um desempenho melhor durante o dia, você vai focar melhor o dia. E é algo que eu até discordo um pouco. Acho que a pessoa tem que adaptar ao seu perfil. Eu adoro trabalhar à noite. Vocês terem ideia, agora é 1h30 da manhã e eu estou trabalhando, estou gravando vídeos, treinamento, estudando.
E aí, por conta disso, eu durmo um pouco mais durante a manhã, eu me acordo de 8, 8 e meia da manhã, porque para ter um dia produtivo a gente precisa estar bem fisicamente, descansado e para poder ter o foco, manter o foco. E muitas vezes na minha vida eu perdi o foco e a primeira coisa que eu tive que aprender foi descobrir aonde é que eu estava perdendo meu tempo, aonde é que eu estava perdendo o meu foco. E aí eu comecei a descobrir que as redes sociais atrapalham muito, mesmo eu trabalhando muito com rede social, eu vendo muitas palestras através das redes sociais, mas estava atrapalhando muito meu foco. E eu comecei a limitar uma parte do dia em e-mail, chegando o tempo todo. Eu também trabalho muito com e-mail, mas eu defini alguns momentos do dia para eu verificar e-mail. Eu tenho um e-mail mais importante, que é do contato do meu site para contratação de palestras. Então esse e-mail aí é um e-mail mais ativo, mas a gente recebe muito spam durante o dia e a gente termina perdendo o foco do que a gente está fazendo para poder ver um e-mail que na verdade não vai vir nada útil para o nosso dia, para nada em nossas vidas, com a quantidade de spam que temos. Então comecei a determinar alguns fatores para eu poder ter foco durante o meu dia e poder ter um dia produtivo, porque a maioria das pessoas tem dias improdutíveis. As pessoas perdem tanto foco, que quando chega o final do dia, ela sente que o dia dela foi muito ruim. Mas por quê? Porque ela perdeu muito foco. E eu listei aqui algumas atividades que eu faço, algumas ações que eu faço e que fazem muita diferença. Primeiro, eu pesquisei o que é que tirava muito meu foco. O WhatsApp tirava muito meu foco, então eu desativei todas as notificações. Então eu olho à medida que eu tenho algum tempo livre, então eu olho para poder as redes sociais. Então eu não trabalho mais com o Facebook aberto, eu não trabalho mais com nenhuma rede social aberta, porque chega alguém para conversar, alguém para pedir uma opinião, alguém para puxar um assunto. Então, termina tirando muito meu foco. Eu preciso ter foco para poder ter um dia produtivo, ter um dia de resultados. Então, o foco está sempre muito ligado a resultados no final do dia. E eu parei de usar essas redes o tempo todo. E o que é que eu faço, além de controlar mais as redes sociais? Eu faço uma listagem de quais são as minhas atividades, o que é que eu preciso fazer no dia seguinte. Algumas pessoas usam tecnologia, usam um smartphone para anotar sua agenda. Alguém tem um bloquinho de anotação, a Bel Pass tem o caderninho da Bel, onde ela anota as coisas dela. Eu gosto muito do papel, eu pego um pedaço de papel e anoto todas as minhas atividades e tento listar por numeração. Primeira coisa do dia, fazer isso. Segunda, e eu lixo tudo que eu tenho que fazer, coloco no bolso. E durante o dia eu estou sempre olhando a minha lista e vou riscando o que eu fiz, ou colocando alguma observação, e eu sei exatamente o que eu preciso fazer. E eu planejo meu dia um dia antes, e com o meu planejamento eu vou ter muito mais facilidade de organizar os pontos. Em vez de eu ir para o centro e depois voltar para a praia, eu vou para a praia, visito 2, 3 clientes na praia, o que eu tiver que fazer na praia para depois ir para o centro, para não ter que ir para o centro, voltar para a praia e voltar para o centro. Então, quando eu faço uma relação de tarefas, com certeza meu dia vai ser muito mais produtivo, eu vou ter um foco muito melhor no resultado do meu dia. E quando eu crio minha lista, quando chega no final do dia eu faço uma revisão de tudo que eu fiz e o que eu não fiz. Se ficou algo pendente, eu coloco para a minha lista do próximo dia. Mas sempre uma noite antes eu tento fazer minha lista do que eu preciso fazer no dia seguinte para poder ter um foco de resultado no meu dia. Outra coisa que eu tento evitar fazer, muitas vezes eu até sou um pouco indisciplinado em relação a isso, é ser multitarefas, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, termino não fazendo nada bem feito, termino não terminando nada bem organizado. Então eu vou tentando fazer tarefa por tarefa para poder chegar a um bom resultado. Então não tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. Está trabalhando, está com 5 abas de um navegador aberto, está trabalhando e está usando o WhatsApp, porque você perdeu sua concentração, perdeu seu foco. Então não tenta fazer várias atividades ao mesmo tempo. Eu evito muito fazer isso. E uma coisa que eu faço que também me dá um resultado fantástico, eu defino 3 tarefas principais por dia.
uma para amanhã, uma para parte da tarde e uma para a noite. O que acontece? Quando eu defino 3 ações prioritárias, eu vou fazer essa atividade ao máximo que eu possa fazer, porque quando chega a noite, quando eu paro para pensar meu dia, eu vi que meu dia foi produtivo, porque eu consegui resolver algumas atividades. Quando eu não tenho atividades chaves, eu termino passando batido. E algumas pessoas preferem resolver aquilo mais difícil no primeiro momento. Eu sou o inverso, desde que eu estudei para vestibular, os professores dos cursinhos sempre disseram: faça primeiro as tarefas mais fáceis, faça as questões mais fáceis. E no segundo passo, depois que você terminar mais fácil, você vai fazer as mais difíceis. Por quê? Porque às vezes a gente perde muito tempo resolvendo algo muito difícil e termina não resolvendo e não faz mais nada. E quando a gente faz as mais fáceis primeiro, o dia vai ter um rendimento maior, o foco foi maior. Então isso dá um resultado muito bacana para mim. Tenho tido muita facilidade porque a gente vai até se motivando. A gente faz a primeira, deu certo, fez a segunda, deu certo. E aí a gente vai cada dia mais, cada vez mais confiante. E aí quando chega na mais difícil, a gente já fez tanta coisa que aquilo ali não vai ser tanta dificuldade mais. Outra coisa que eu pratico para não perder meu foco durante o dia, não perder o foco durante minhas atividades, é aprender a dizer não. Muitas vezes, na minha vida, eu sempre tive muita dificuldade de dizer não, e aí eu tive que começar a aprender a dizer não. Então, eu tenho um foco de estar junto com minha família, de noite, conversando, sabendo como foi o dia. Então, eu evito participar de vários eventos sociais, porque a gente termina recebendo muitos convites para estar em eventos sociais, jantares, encontros, festas, lançamento. Então, eu evito, eu vou para 1, 2 no máximo por mês, porque eu tenho um foco também familiar, eu tenho um foco na minha família. Eu priorizo muito a minha família. E eu quero estar junto, quero participar da atividade, confiro, vou ler um livro, eu coloco minhas filhas para dormir, dou banho nelas, então eu participo. Isso é algo que é importante, é uma meta da minha vida. Se é uma meta da minha vida, eu preciso ter foco nessa meta. Foco é fundamental para a gente poder atingir nossas metas. Então é saber dizer não. É saber dizer não para aquelas oportunidades que muitas vezes achamos que é oportunidade irrecusável. Esse ano de 2014 eu recebi 2 convites para entrar de sociedade em 2 empresas diferentes. Fiquei muito tentado em entrar nessas empresas, mas eu parei para analisar e comecei a pensar qual é o meu grande foco. É me tornar uma referência como palestrante. E para ser um palestrante, precisa estudar muito, precisa se dedicar muito, a gente viaja muito. E eu optei focar na minha carreira de palestrante. Inclusive, quando eu tinha minha empresa de tecnologia e eu decidi me tornar palestrante, eu mantive a empresa de tecnologia por um tempo, só que a carreira começou realmente a crescer e eu não estava conseguindo focar nenhum dos dois, não estava conseguindo fazer bem feito. Eu foquei na minha carreira, vendi a empresa de tecnologia e por ter focado na carreira de palestrante, as coisas começaram a caminhar de forma mais rápida, com um resultado, melhores resultados. Então, o foco é muito importante e saber dizer não é muito importante. Então, às vezes a gente está fazendo uma atividade, chega alguém e chama para ir tomar um café, saber dizer não, não posso, eu tenho que focar naquilo que eu estou fazendo. Então, aprenda a dizer não para você poder chegar ao resultado que você tanto deseja, tanto quer. Outra coisa que eu faço muito, se eu estiver num ambiente com mais pessoas e eu tenho que executar uma determinada tarefa, eu coloco fone de ouvido, eu trabalho com fone de ouvido, muitas vezes eu nem estou escutando música, só estou com fone de ouvido porque as pessoas que estão nos assistindo, ou estão nos vendo, ela vê que a gente está ocupada, vê que a gente quer concentração e evita conversar com a gente, evita bater papo com a gente. Então, usa o fone de ouvido porque você vai focar mais. E muitas vezes eu uso até escutando alguma música, uma música baixinha, uma música que não é músicas agitadas, e aí eu consigo focar mais naquela atividade, naquela tarefa, naquele artigo que eu estou escrevendo, naquele e-mail importante que eu estou escrevendo, na hora de prospecção, eu divido meu dia. Então, outra dica muito importante é dividir meu dia. Então, todo dia de manhã eu prospecto, no segundo momento do dia
eu visito clientes, então eu divido meu dia, porque aí eu vou ter um foco e isso já vai entrando no meu hábito diário. E tem também dado muito resultados surpreendentes quando eu comecei a dividir meu dia. Uma coisa que eu venho me esforçando ao máximo, mas muitas vezes pela correria, às vezes passa batido, passa correndo, é sentar e tomar um bom café, porque a principal refeição do dia é o café da manhã. Então toma um bom café, porque você vai sair bem alimentado e aí você não vai perder o foco, para poder parar para fazer um lanche. Se alimenta bem durante a manhã, porque você vai ter um dia produtivo. Além disso, beba água. Se aconselha muito tomar 13 litros de água por dia, porque a mente da gente vai trabalhar melhor, o corpo da gente vai trabalhar melhor. E eu não tinha o hábito de beber água e eu baixei um aplicativozinho. Esse aplicativo vai me avisando durante o dia para eu beber mais água, Isso vai oxigenando nossa mente e os resultados também vai facilitar e a gente consegue ficar mais focado, porque quando a gente consegue ter resultados melhores, quando a gente começa a trabalhar de forma sem tanta pressão, a gente consegue focar melhor. Então beba 3 litros de água por dia, então vai fazer uma grande diferença na sua saúde. Pratique exercício físico. Eu 2 vezes por semana eu vou para academia, faço uma esteira e nesse momento eu também estou planejando o dia, estou focando no meu trabalho. Então é uma forma que eu tenho de pensar, sem estar ninguém conversando, estou com fone de ouvido e ali naquele exercício, além de estar fazendo bem para o meu corpo, eu estou me preparando para um próximo dia, para uma semana, eu estou focando no que eu quero fazer. Então também é muito bacana. Muito importante também a gente saber do nosso limite. Muitas vezes a gente sabe que tem algumas tarefas muito importantes, que a gente está focado para resolver, mas a gente está tão cansado, tão estressado que a gente precisa dar uma pausa. Então vai para um cinema, vai tomar um chopp, vai tomar um café, vai para a praia, sai com a família. Então desconcentra um pouco, porque você vai voltar muito mais forte, muito mais focado e você também vai ter resultados. E minha última dica, eu sempre coloco recompensas durante meu dia. Então se eu estou bem focado, atinjo os resultados, consigo fazer aquelas tarefas bem organizadas, eu defino algumas recompensas, como voltar um pouco mais cedo para casa, sair para tomar um sorvete, passar no shopping, comprar um chocolate. Então eu trago recompensas para mim, porque sempre que a gente tem alguma recompensa na frente, a gente tem interesse em chegar nessa recompensa. E aí eu fico focado durante o dia para poder chegar na minha recompensa. Então foque no que você está fazendo, foque durante o seu dia, foque nas suas metas, porque tenho certeza que vocês vão conseguir atingir. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Um beijo no coração. Deixa seu comentário, assina aqui nosso canal no YouTube. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração e saiba de uma coisa: você é arretado. Beijo e até o próximo.